Um membro de uma igreja escreveu uma carta para o editor de um jornal cristão para dizer que não havia sentido em ir para a igreja todos os domingos. Ele escreveu: "Eu tenho frequentado a igreja há 30 anos e durante todo este tempo eu já ouvi algo em torno de 3.000 sermões. Mas, para minha surpresa, eu não consigo me lembrar de um deles. Por isso, eu acho que estou perdendo meu tempo. E os pastores estão perdendo o tempo deles em pregarem estes sermões." Isso começou uma verdadeira polêmica na coluna de cartas ao editor. Virou assunto por semanas até que alguém escreveu o seguinte: "Eu estou casado há 30 anos. Durante todo este tempo, a minha esposa já cozinhou algo em torno de 32.000 refeições. Mas, para minha surpresa, eu não consigo me lembrar o cardápio, nem mesmo de uma dessas refeições. Mas uma coisa eu sei: todas estas refeições me nutriram e me deram a força que eu preciso para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu hoje estaria fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para ser alimentado, eu hoje estaria espiritualmente morto." Quando você não vê nada acontecendo, Deus está fazendo algo. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Graças a Deus pelo nosso alimento físico e o nosso alimento espiritual. Estamos hoje celebrando o 54º aniversário da Igreja Evangélica Congregacional de Boa Viagem. O que você pensa sobre a igreja? Igreja não é templo, não é sinagoga, não é mesquita. Igreja é gente e não lugar. É a assembleia de pecadores perdoados, de incrédulos que se tornam crentes, de pessoas espiritualmente mortas que são espiritualmente ressuscitadas, de apáticos que passam a ter sede do Deus vivo, de soberbos que se fazem humildes, de desgarrados que voltam ao aprisco. Igreja é mistura de raças diferentes, distâncias diferentes, línguas diferentes, cores diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, níveis diferentes, temperamentos diferentes. A única coisa que não é diferente na igreja é a fé em Cristo Jesus. A igreja não é igreja ocidental, nem igreja oriental. Não é igreja católica romana, nem igreja protestante. Não é igreja tradicional, nem igreja pentecostal. Não é igreja liberal, nem igreja conservadora. Não é igreja fundamentalista, nem igreja evangelical. A igreja fundada por Jesus Cristo não é igreja adventista, nem igreja anglicana. Não é igreja Assembleia de Deus, nem igreja batista. Não é igreja congregacional, nem igreja Deus é amor. Não é igreja episcopal, nem igreja luterana. Não é igreja maranata, nem igreja menonita. Não é igreja metodista, nem igreja presbiteriana. Não é igreja quadrangular, nem igreja reformada. Não é igreja renascer em Cristo, nem igreja sem nome. A igreja não é minha nem sua. Ela é de Jesus Cristo, pois só Ele morreu por ela. Não é dos santos dos últimos dias. É universal, mas não é do bispo. Não é igreja armênia, nem igreja búlgara. Não é igreja etíope, nem igreja grega. Não é igreja russa, nem igreja sérvia. Porque é de Jesus Cristo, não é de Simão Pedro, nem de Miguel Cerulário, não é de Martinho Lutero e nem de Bento XVI. Então, de quem é a igreja? Em todo o mundo e em toda a história, a única pessoa que pode chamar de minha a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele declarou a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela é o mais antigo, o mais universal, o mais antidiscriminatório, o mais inexpugnável, o mais misterioso de todos os agrupamentos. Dela fazem parte os que ainda vivem, igreja militante, e os que já se foram, igreja triunfante. Seus membros estão entrelaçados, mesmo que por enquanto não se conheçam plenamente. Todos igualmente são concidadãos dos santos, co-herdeiros em Cristo e coparticipantes das promessas. Eles são nada menos e nada mais do que a família de Deus. Ali, ninguém é corpo estranho, ninguém é estrangeiro,
ninguém é de fora. E é por isso que na consumação do século, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Finalmente, a Igreja de Jesus, também chamada Igreja de Deus, rebanho de Deus e noiva de Cristo, tem como esposo, cabeça e pastor o próprio Jesus. Parabéns, Igreja Evangélica Congregacional de Boa Viagem, pelo seu 54º aniversário.